Olá, boa tarde, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Marconi, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de São Paulo. E hoje nós damos continuidade à nossa reflexão de filosofia, falando sobre o tema filosofia, mito, cultura, arte, religião, enfim, outras formas de pensamento. Hoje, continuando aí nessa esteira que vocês acabaram de passar pela aula de sociologia com a Jennifer e com a Fabiana, nós temos uma professora, parceira nossa da EFAP, que é a Maria Fernanda. Só reforçando com vocês antes de passar a bola para ela, qual é o nosso objetivo, qual que é a nossa habilidade que será trabalhada. Vai aparecer aí na tela para vocês. Então o conteúdo da nossa aula, como eu já mencionei, é filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. E o objetivo da nossa aula é relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças. Vocês estão em ótimas mãos. Fê, seja mais uma vez bem-vinda à nossa aula. É com você. Obrigada, Marconi, que acolhida generosa, gostosa. É um grande prazer poder estar aqui com vocês de novo. Faz um tempinho já que a gente não se encontra, então esse reencontro com vocês aqui no aplicativo, com as aulas de filosofia, está sendo para mim muito especial. Obrigada pela companhia de vocês no aplicativo, no YouTube, no Facebook, na televisão, quem estiver assistindo, muito obrigada. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre filosofia, e antes de iniciar o nosso conteúdo propriamente dito, previsto para a nossa aula de hoje, como o Marcão já cantou a bomba para vocês, eu queria trazer para a gente um grande filósofo francês chamado Gilles Deleuze, porque eu queria contar para vocês o que a gente vai fazer na nossa aula, qual é o nosso objetivo maior. Então, lá em 1987, o Deleuze ele escreveu uma obra que se chama Nietzsche e a Filosofia. E nessa obra tem um determinado parágrafo em que ele diz assim: a filosofia serve para prejudicar a tolice. Ela faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Fazer, enfim, do pensamento algo agressivo, ativo, afirmativo. A filosofia serve para fazer homens livres. Esse é o que o Deleuze diz para a gente lá no Nietzsche, a Filosofia, em 1987, que é o mesmo ano em que eu nasci. E então tá bom. Pensando então que a nossa aula de hoje, todas as aulas de filosofia vão ter, para além do objetivo do currículo, vão ter como objetivo, como chão comum, como objetivo primordial, latente, o que o Deleuze diz de denunciar, de atrapalhar a tolice, vamos deixar de ser tolos, vamos pensar com esse espírito que a gente inicia a aula de hoje. E, para começar a aula de hoje, eu vou colocar uma perguntinha aí na tela para vocês, e eu vou dar 2 minutos para que vocês participem do chat, respondendo qual é a impressão de vocês, como vocês responderiam à pergunta que aparece aí. 2 minutinhos e a gente já se encontra. Olá, queridos alunos, nós queremos agradecer a grande participação de vocês. Nós tivemos muitos alunos que concordaram com essa primeira pergunta, mas eu quero destacar aqui 4 respostas. A primeira delas é a resposta da nossa querida e estimada aluna. Só um minutinho, gente, que foi um pouco além do necessário aqui no meu Word. Quero destacar aqui então a Jaqueline. Ela trouxe a seguinte afirmação: eu concordo porque ninguém é superior ao outro. Nós tivemos também aqui a Giovana, que colocou: cada pessoa é diferente da outra. Nós tivemos o Guigui 011 também, acredito que seja Guilherme, que colocou aqui a importância de nós estarmos todos juntos. E além disso, nós queremos destacar também aqui a fala, para a gente encerrar. Só um momento, galera, por favor. Na hora que eu fui fazer aqui, gente, uma edição, eu acabei copiando mais do que eu deveria. Perfeito. Para a gente encerrar,
Fê, não fique nervosa, tá? Eu que tô atrapalhando aqui hoje. Aqui o Herbert, achei, gente, que colocou aqui. Sim e não. Somos todos iguais, mas cada um tem o seu valor. Fê, é com você. Legal, Marconi. Obrigada pela participação de todos. O Marconi estava acompanhando ali no estúdio, eu também dei uma olhadinha rápida no chat, em que vocês estavam escrevendo. A gente teve algumas respostas bem interessantes. A primeira que o Marconi traz, né, diz assim, olha, devemos nos respeitar porque somos todos iguais, no sentido de que, bem, estamos todos no mesmo patamar, somos todos seres humanos, uma mesma natureza, as mesmas necessidades, de alguma forma, as mesmas características que conformam essa humanidade. Então, é isso que nos faz todos iguais, que seria, por assim dizer, um substrato, né, da defesa do respeito. Então, devemos nos respeitar porque somos todos iguais. Essa frase faz bastante sentido, né? Num primeiro momento, numa primeira olhada, parece uma frase que a gente defenderia, assim, com unhas e dentes. Ela parece totalmente correta, sem nenhum tipo de falha. Mas eu vou colocar agora na tela para vocês uma outra frase. E se vocês puderem, gostaria que vocês me dissessem o que vocês pensam desta. 2 minutinhos a gente já se vê. Estamos de volta, queremos mais uma vez agradecer a interação de vocês aqui no nosso chat e muita gente também concordando com a colocação que foi feita pela professora Maria Fernanda, mas nós queremos destacar aqui 4 respostas. A primeira delas é da Natália dos Santos, que colocou o seguinte: eu concordo, porque somos seres únicos. Nós também tivemos aqui a participação da Giovana e ela disse o seguinte: sim, nossas diferenças mostram o quanto somos únicos. Nós tivemos também a participação da Raquel, que nos disse, sim, porque temos personalidades diferentes. E por fim, nós tivemos também aqui a participação do Mário Fê, e ele colocou o seguinte: diferente ou não, o respeito vem em primeiro lugar. É com você. Joia, excelentes participações. Eu acho que talvez aquele que estivesse mais atento, né, assim, prestando mais atenção, deve ter, opa, peraí, deu uma mudada aqui, né? Quando a gente lê essas duas afirmações, uma seguida da outra, elas provocam reflexões que a gente não costuma fazer, assim, no nosso cotidiano. Aliás, o papel da filosofia é esse. O Deleuze já tinha cantado a bola pra gente, que o papel da filosofia é denunciar a tolice, atrapalhar a tolice, né? Então, quer dizer, a gente pode encontrar argumentos para defender os dois lados. A gente pode dizer que somos todos iguais, como eu já tinha dito para vocês, do ponto de vista de que temos uma mesma estrutura biológica, ou que perante a lei somos todos considerados iguais, ou que, bom, no final da nossa vida, quando nós morrermos, vamos todos para o mesmo lugar, né? Enfim, vamos ter todos o mesmo fim, né? A gente pode pensar sobre esse ponto de vista, mas a gente também pode considerar que a frase somos todos diferentes, por isso devemos respeitar, também faz muito sentido. E vocês trouxeram para isso uma porção de argumentos que são bem válidos, que são bem adequados, né? Então, olha, a gente tem que ser respeitado e também devemos respeito, somos todos diferentes, porque temos diferentes personalidades, temos diferentes histórias, temos diferentes comportamentos, temos diferentes gostos, temos diferentes visões de mundo, temos diferentes perspectivas, enfim. Bom, a gente pode, inclusive, falar num nível mais básico, olha só, fisicamente, na aparência, no fenótipo, nós somos todos totalmente diferentes, né? Então, ambas as frases fazem sentido, ambas as frases são defensáveis, se a gente adotar diferentes referenciais, se a gente estiver falando de diferentes lugares. Mas o que eu quero fazer com vocês hoje é me fiar, ou seja, me basear mais na segunda frase. O que eu quero fazer aqui com vocês hoje é uma defesa ferrenha das nossas diferenças e do nosso direito a ter diferenças, do nosso direito a ter as nossas diferenças respeitadas.
E para a gente fazer isso, eu separei 2 filósofos. É possível que alguns de vocês já tenham ouvido falar neles nas aulas de filosofia. São 2 filósofos grandemente conhecidos. O primeiro deles foi um inglês. Quando a gente fala em filósofos ingleses, alguns nomes vêm à nossa mente. Um dos que aparecem logo no primeiro pensamento é o do John Locke, que é conhecido como o pai do liberalismo, né? E o Locke, se a gente puder colocar já o slide na tela, para o pessoal ver. O Locke nasce, então, na Inglaterra. Ele está escrevendo lá no século XVII. E a obra dele, gente, é muito vasta, é muito prolífica. Ele escreve tratados sobre o entendimento humano, que é até hoje amplamente estudado e debatido, mas hoje eu quero tratar com vocês aqui de uma obra que se chama Carta acerca da Tolerância. Acreditem se quiser, essa carta foi escrita originalmente toda em latim, ele dominava o latim. Aliás, desconheço até hoje um filósofo que não tenha dominado, né, ou o latim ou o grego, né, fora as línguas modernas. Então, essa carta está escrita toda em latim, ela foi escrita em 1685, ou seja, lá no finalzinho do século XVII, e ela foi escrita num momento muito peculiar, muito específico da história e da história de vida do Locke. Por quê? Contei para vocês que o Locke nasceu na Inglaterra e desde muito jovem ele se interessou muitíssimo por política e por economia e ele acabou sendo exilado da Inglaterra. Então, em 1685, quando ele está no seu exílio lá na Holanda, ele escreve essa carta, que se chama Carta acerca da Tolerância. Em latim, o nome é Epistola de Tolerantia. Quer dizer, eu falei com sotaque nem italiano, que a gente associa o latim com... Eu não sei se é assim, não sei se algum de vocês domina o latim, mas enfim. Então ele escreve lá na Holanda, e nesse momento a Europa está passando, quer dizer, do 16 do 17, todos, né? A Europa está passando por um momento bem complicado. Por que o Locke resolve falar de tolerância no século XVII? Bom, ele fala de tolerância porque praticamente todos os pensadores na Europa dessa época estão se ocupando desse tema da tolerância. E não é para menos, gente, porque os séculos XVI e XVII ocupam no terreno europeu todo o que a gente chama de período das guerras religiosas, né? Então, assim, foram várias guerras religiosas que aconteceram nesse período, a gente tem que lembrar que é o período da Reforma de Calvino e Lutero, é o período da Contra-Reforma, que a Igreja Católica tenta reafirmar os seus ideais, indo num sentido contrário ao que havia sido proposto, então, pela Reforma Protestante, né? Então, só para citar um exemplo para vocês de como a Europa estava empolvorosa nessa época, eu posso falar um pouco da Guerra dos 30 Anos. Então, o que aconteceu? Ela é considerada, assim, a pior guerra religiosa que a Europa já vivenciou. Lá no 17, havia um império chamado Sacro Império Romano Germânico. Ele surgiu no final da Idade Média, com o desmantelamento desse período histórico da Idade Média. E o que acontece? O Sacro Império Romano Germânico, que era territorialmente extenso, ele se colocava politicamente, tentava se colocar politicamente, assim, em pé de igualdade com a própria Igreja Católica, né? E aí a igreja, que era chamada Igreja de Roma, né? Aí havia uma região lá desse Sacro Império Romano Germânico que se chamava Boêmia. Hoje, a Boêmia faz parte da República Tcheca, né? E o que acontece? A Boêmia, ela desde cedo se converteu em uma região de maioria protestante.
antes mesmo da reforma protestante. Na Boêmia já tinha muitos protestantes, era a maioria da população, né? Só que em 1617, ou seja, no comecinho do século XVII, subiu ao poder um homem chamado Ferdinando II. Ele era ultracatólico, ele era devoto da Contra-Reforma. E ele começa a impedir que sejam construídas capelas protestantes na região da Boêmia. A população se revolta muitíssimo. No dia 23 de maio de 1618, por exemplo, aparecem lá na Boêmia 4 lordes católicos muito importantes, muito endinheirados, assim, muito ricos, né? E, sabe, eles são recebidos pela população, que era de maioria protestante, eles são recebidos muito mal. Para vocês terem uma ideia do que a população faz com esses lordes, eles fazem os lordes subirem até o 3º andar do Castelo de Praga, que hoje é a capital da República Tcheca, né? E quando eles chegam lá no 3º andar, o que a população faz? Eles defenestram esses 4 lordes. Me falem aí no chat, deixa eu ver se vocês sabem o que é defenestrar. Deixa eu olhar. Vou pedir para abrir o chat, por gentileza. Humilhar. Não sei. Gente, pelo amor de Deus. Eu li umas coisas aqui. Arremessar. Peraí, alguém pôs. Arremessar da janela. Alguém colocou, é isso mesmo. Defenestrar e arremessar da janela. Então, a ira que essa população sentia era tão grande que eles receberam esses 4 lordes católicos, fizeram eles subirem lá no 3º andar do Castelo de Praga e defenestraram. Eles caíram de uma altura de 21 metros. Acreditem se quiser, pasmem, eles caíram os 21 metros e nenhum deles morreu. Aí os católicos diziam que eles não tinham morrido porque tinha sido obra divina, tinha sido um milagre. Mas os protestantes ali da região da Boêmia, ali de Praga, eles diziam que não, que na verdade eles não tinham morrido porque eles tinham dado a sorte de que eles tinham caído em cima de um monte de feno, de esterco. Porque naquela época havia muitos animais já domesticados, né? Vacas, bois, enfim, que ficavam andando ali pelas ruas. E aí ia se juntando o feno, né? E as fezes. E aí os protestantes diziam que eles só tinham sobrevivido porque eles tinham dado a sorte de cair em cima de um monte de feno. Então, esse era o clima que o Locke estava vivendo naquela época. Era uma intolerância religiosa, assim, sem tamanho, né? E aí, muito incomodado com essa situação, o Locke escreve essa carta acerca da tolerância, que é escrita originalmente em latim, depois é publicada para várias línguas. E nessa carta, o Locke vai defender o que ele chama de princípio da tolerância. É uma atitude filosófica que o Locke está propondo, né? Que a gente olhe com olhares sempre tolerantes em relação ao outro. Essa carta do Locke é muito interessante porque ele está falando especificamente da tolerância religiosa, né? Mas, quer dizer, se a gente vai pensar de verdade, filosoficamente, acerca do tema da tolerância, a gente vê que ela pode se manifestar nos mais diferentes graus, nos mais diferentes âmbitos. A gente vive numa sociedade ainda profundamente intolerante. Gente, entendam, eu estou contando para vocês sobre uma carta que o Locke está escrevendo lá no século XVII, e ele já estava pedindo tolerância. Então, o problema da intolerância não é só nosso, não é recente, na verdade, é um problema que veio assim, dando voltas no decorrer da história da humanidade. Ixi, eu estou falando do 17, mas eu poderia voltar muito mais no tempo. Os professores de história que estão aí assistindo, obrigada. Os professores de história sabem que eu poderia pegar o tema da intolerância e voltar com ele no tempo muito atrás, retroagir muito, e ainda encontrar isso como um problema, né? Mas nesse momento específico de que eu estou falando, do Locke, ele diz o seguinte,
está falando especificamente da intolerância religiosa, porque é o que ele estava vivendo na época. Na Carta da Tolerância, ele é quase ácido, né? E tem um trecho que ele diz assim: a tolerância para os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está tão de acordo com o Evangelho e com a razão que parece monstruoso que os homens sejam cegos diante de uma luz tão clara. Olha o que ele está falando lá no 17, gente. Ele está falando que a intolerância religiosa não se justifica nem de um ponto de vista propriamente religioso. Porque a tolerância com os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está de acordo, diz o Locke, não só com o evangelho que se seguia, né, porque a gente está falando de religiões cristãs naquele momento. Então, essa tolerância, ela não só está de acordo com o evangelho, como ela também está de acordo com a razão humana. Qualquer homem minimamente racional, diz o Locke, enxerga isso, tem que ser um cego para não conseguir enxergar isso. No fundo, é isso que o Locke está dizendo, né? E aí, ele diz assim, não me parece, o Locke sendo bem sarcástico, né? Ele escreve assim, não me parece que Deus jamais tenha delegado autoridade a um homem sobre outro para induzi-lo a aceitar a sua religião. Então, o que o Locke está dizendo é, olha só, somos todos diferentes, não é? Porque quando a gente está falando de diferença, a gente está falando principalmente de liberdade individual. O tema da diferença e o tema da liberdade individual andam muito juntos. Como é que eu posso ser diferente? Como é que eu posso manifestar a minha diferença se eu não tenho liberdade para isso? Se eu vivo num lugar em que não existe liberdade individual, em que todas as pessoas são forçadas a adotarem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo sistema de crenças. Ora, nesse lugar inexiste a liberdade. Inexiste a diferença. Só existe a diferença se eu aceito e legitimo, se eu valido as liberdades individuais, as liberdades de eu escolher como quero ser, no que quero crer, como quero que os outros me enxerguem. Então, o tema da liberdade, o tema da diferença, das liberdades individuais está super conectado, né? E aí o Locke diz o seguinte, somos todos diferentes, olha só, que todos temos religiões diferentes, né? Tanto temos religiões diferentes que a gente tem que aceitar como racional a opinião do outro, né? Ele diz assim, ninguém nasceu membro de uma igreja qualquer. Caso contrário, a religião de um homem, juntamente com a sua propriedade, lhe seria transmitida pela lei da herança de seus pais e de seus antepassados. Então, quer dizer, nós temos a possibilidade de escolher a nossa religião. E assim como temos a possibilidade de escolher a nossa religião, temos que ter o direito de que essa escolha seja respeitada, ou, para usar a palavra que o próprio Locke usa na carta acerca da tolerância, temos que ter o direito de que a escolha da nossa religião seja tolerada. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, o que é intolerância? Deixa eu ver o que vocês põem aqui no chat. Vamos lá. O que é intolerância? Não aceitar a opinião do outro, é o contrário de tolerância, quando você não aceita, não suporta, não respeita. De fato, olha, o Paulo Freire fala que intolerância é quando a gente quer proibir o outro de ser. Quando a gente quer proibir a realização do outro.
E falando em proibir a realização do outro, eu quero que a gente vá caminhando juntos, então, para o nosso segundo filósofo. Então, a gente entende que o Locke faz uma defesa da tolerância, ou seja, uma defesa de que as pessoas tenham livre-arbítrio. Ele está falando em termos religiosos, mas ele diz o seguinte, que as pessoas tenham livre-arbítrio para escolher no que elas querem acreditar, o que elas querem professar, o que elas querem defender, certo? Ele está fazendo uma defesa bem importante das liberdades individuais, que é muito similar ao que um outro filósofo, lá também, no 17 para o 18, vai fazer. Esse outro filósofo, ele nasceu no Sacro Império Romano Germânico. O nome dele é Friedrich Hegel, e talvez vocês já tenham ouvido falar dele. O Hegel diz assim, a gente está agora vivendo na modernidade um momento em que os homens finalmente compreenderam que as liberdades individuais são a realização máxima da humanidade. E sobre isso ele diz assim, olha, lá na fenomenologia do espírito, ele diz assim, os orientais já tinham entendido que uma pessoa pode ser livre. O mundo grego e o mundo romano souberam que alguns podiam ser livres, que eram os ricos, né? Mas nós, na modernidade, nós já sabemos que todos os homens são, em si, livres. Ou seja, que o homem é livre. E, gente, ó, quando ele está falando homem, ele não está querendo dizer o indivíduo do sexo masculino. Naturalmente, ele está se referindo a toda a humanidade. Né? Então, ele diz, olha, nós modernos estamos chegando no fim da história. Porque se a história até aqui foi a busca pela defesa das liberdades individuais, a gente chegou a um ponto em que a gente já entendeu que a gente precisa a todo custo defender a nossa liberdade. Mas cuidado, viu, gente? Porque tem uma frase que rola por aí que diz assim, ó, a minha liberdade acaba onde a minha liberdade termina, ou melhor, a minha liberdade começa onde termina a do outro. Minha liberdade começa onde a do outro termina. Vocês concordam com essa frase? Coloquem aí no chat para eu ver a opinião de vocês, rapidinho. Vamos ver. Não concordo. Pode repetir o nome do segundo filósofo. Se puderem colocar o slide aí na tela, é o Friedrich Hegel. Tá? A grande maioria não concorda, né, com essa frase de que a minha liberdade começa onde a liberdade do outro termina. E o Hegel também não concordava. Na verdade, se a gente fosse adaptar essa frase para a ideia do Hegel, ficaria, assim, muito parecido com o seguinte, ó, a minha liberdade começa aonde também começa a liberdade do outro. Por quê? Diz o Hegel, todos nós temos de ser igualmente livres. Para que eu possa me considerar livre, todos os outros têm de ser legitimamente livres também. É o que ele chama de dialética do reconhecimento. Eu só me reconheço livre porque eu reconheço que o outro também é livre. E se a gente não faz isso, a gente cai numa situação muito complicada, que é a relação entre, o que o Hegel chama de relação entre senhor e escravo. No fundo, o que caracteriza, o que é a substância de uma relação entre senhor e escravo? É aquela situação em que o senhor tem direito de ser quem ele quiser. O senhor tem direito às suas liberdades individuais, o senhor tem direito a acreditar no que ele quer, fazer o que ele quer, comer o que ele quer, agir da forma como ele quer. O senhor tem toda a liberdade, todas as liberdades individuais, todas as suas diferenças garantidas.
Já o escravo, diz o Hegel, ele é, do ponto de vista do senhor, meramente um objeto. Nem ser humano ele é. O que é o escravo pro senhor? Ele é só uma ponte que possibilita que o senhor alcance os objetivos dele. Daí podem ser objetivos materiais, objetivos financeiros, enfim. Mas o importante é a gente entender que nessa relação, diz o Hegel, entre senhor e escravo, a liberdade individual, a liberdade de escolher quem se quer ser, enfim, ela não é mais um pressuposto, ela é um capricho. Ela foi, assim, derrubada do seu status, da sua categoria de pressuposto, para um mero arbítrio, para um mero capricho, que está nas mãos de um ou de poucos. Então, se a gente não pratica essa dialética do reconhecimento a que o Hegel se refere, de entender que eu só posso ser livre à medida em que o outro também é livre, e que essas liberdades significam defender as liberdades individuais e defender as diferenças. Eu não posso achar que só é livre quem pensa como eu, só pode ser livre quem pensa como eu, ou quem se comporta como eu, ou quem tem as mesmas opiniões que eu. Porque se eu só dou a liberdade a uma meia dúzia de pessoas, então ela não é um princípio, ela não é um pressuposto, ela é um capricho. É um capricho que é distribuído ao bel prazer de quem está no poder num determinado momento. Isso é muito perigoso. Porque se você defende que só determinadas pessoas tenham liberdades individuais, se você quer proibir outros de poderem ser, como diz o Paulo Freire, se você defende a intolerância, essa é uma postura super perigosa. Porque, às vezes, você pode estar numa posição confortável, você tem a sua liberdade, enfim, mas os valores podem mudar e, de repente, pode ser você que não vai ser tolerado. Por isso que é importante a gente defender as liberdades individuais de todo e qualquer indivíduo, de todo e qualquer ser humano. E não só as nossas ou a daqueles que se parecem conosco. Então, o Hegel diz o seguinte, através da tolerância, através da realização das liberdades individuais, o homem consegue chegar a ter a capacidade de se autodeterminar. O que é se autodeterminar? É dar poder a si mesmo, às suas ideias, à sua própria constituição interna e escolher as leis pelas quais ele vai pautar a sua vida, tanto íntima quanto a sua vida em sociedade. Tá certo? Aí o Hegel diz assim, seriedade, dor, paciência e o trabalho do negativo. O que é o trabalho do negativo? É a gente ter o negativo, é quando a gente nega alguma coisa, né? E nesse caso, o trabalho do negativo é negar a intolerância. Se a gente nega a intolerância, ou seja, a negação da negação, a gente chega num estágio em que a gente permite que o outro exista. Pessoal, a intolerância, ela pode se manifestar sob formas tão brutais que a gente chegue, inclusive, a querer aniquilar o outro fisicamente, querer extirpar a existência do outro, porque a gente não concorda, porque a gente não considera certo, justo, bonito, adequado, seja lá qual for a nossa percepção a respeito do outro, né? Então, quando a gente fala de ter uma postura tolerante, que é o que o Locke está defendendo, da defesa intransigente das liberdades individuais, que é do que o Hegel está falando, a gente está falando de duas coisas. A primeira é, eu preciso respeitar a existência dos outros. Tem gente, e a gente pode pensar hoje, século XXI, tem gente que não tem a sua existência respeitada. Tem gente que defende a aniquilação
de determinados grupos, a aniquilação física de determinados grupos ou de determinados indivíduos. Então, a gente está ainda, olha, pleno século XXI, a gente ainda precisa fazer, filosoficamente falando, uma defesa da existência, do direito à existência do outro. Uma defesa de que o outro possa ter a sua existência de um ponto de vista físico mesmo. Enquanto continuarem havendo genocídios, mortes, genocídios culturais, né? Assimilação do ponto de vista da proibição da realização de certas atividades culturais, enquanto essas coisas continuarem acontecendo, a gente não está praticando a dialética do reconhecimento hegeliano. Porque a gente pode dizer que a gente é livre, mas se a gente vê que tem outros indivíduos que não são livres, que têm a sua existência ameaçada pela intolerância, opa, então, se tem gente que não é totalmente livre, então eu também não sou totalmente livre. Oi. Fala, Marconi. Para te avisar que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Gente, é muita simpatia para a gente competir. Ainda bem que a gente não compete, a gente coopera. Mas eu quero me despedir de vocês e passar a bola para a professora Maria Fernanda. E ela vai ter oportunidade na semana que vem, ela continua com vocês, de repente até finalizar esse assunto aí com carinho. Fê, tudo de bom. Na verdade, Marconi, eu já finalizei. Vou só passar a lição de casa, tá? Perfeito. Vamos lá, se puder colocar aí na tela, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Aqueles que tiverem a possibilidade de usar o Canva, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, o Canva ou o Prezi, aqueles que não tiverem acesso podem fazer também no caderno, numa folha sulfite, na cartolina, enfim. Se vocês puderem criar uma frase ou um slogan que represente, depois dessa aula, qual o ponto de vista de vocês a respeito da tolerância e do respeito às diferenças, seria ótimo. E aí eu vou pedir para vocês subirem, por favor, postem nas redes sociais, subam lá com a hashtag #EuNoCMSP ou Filosofia no CMSP. Muito obrigada a todos, nos vemos em breve e um grande beijo.